Hoje vamos explorar um dos temas mais enigmáticos e controversos da Bíblia: os Nefilim. Quem eram esses seres misteriosos mencionados nas Escrituras? Seriam eles anjos caídos, gigantes ou algo ainda mais surpreendente? Vamos desvendar esse mistério e mergulhar em interpretações que vão desafiar suas crenças e instigar sua curiosidade. Os Nefilim são mencionados pela primeira vez no livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias, e também posteriormente, houve Nefilim na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Para entender melhor quem eram os Nefilim, vamos detalhar algumas das principais interpretações sobre sua origem e natureza. Filhos de anjos caídos. Uma das teorias mais populares e polêmicas é que os Nefilim eram descendentes de anjos caídos e mulheres humanas. Segundo essa interpretação, os filhos de Deus mencionados no texto seriam anjos que se rebelaram contra Deus, e os Nefilim seriam o resultado dessa união. Essa visão é apoiada por textos apócrifos como o livro de Enoque, que detalha as transgressões desses anjos e suas consequências. De acordo com o livro de Enoque, os anjos caídos ensinaram aos humanos segredos proibidos, como a magia e a fabricação de armas, o que aumentou a corrupção na terra. Esses conhecimentos proibidos, transmitidos pelos anjos caídos, podem ter sido responsáveis por feitos antigos que desafiam a explicação científica moderna. Por exemplo, as pirâmides do Egito, construídas com uma precisão e complexidade que ainda intriga engenheiros e cientistas. Como foram movidos e alinhados blocos de pedra tão grandes e pesados sem tecnologia avançada? Stonehenge. Um misterioso círculo de pedras na Inglaterra, cujas pedras maciças foram transportadas de locais distantes e posicionadas de maneira precisa para rastrear eventos astronômicos. As linhas de Nazca. Enormes geoglifos no deserto peruano que só podem ser totalmente apreciados do ar, levantando questões sobre como e por que foram criados. Esses monumentos antigos podem ser vistos como possíveis evidências do conhecimento avançado transmitido pelos anjos caídos aos humanos. Além disso, essa teoria pode oferecer uma explicação para a origem dos grandes guerreiros e deuses das mitologias antigas. Muitos desses personagens mitológicos, conhecidos por sua força sobre-humana, habilidades incríveis e feitos extraordinários, poderiam ser interpretações dos Nefilim. Por exemplo, Hércules, na mitologia grega, é famoso por sua força descomunal e por realizar os 12 trabalhos. Gilgamesh, da mitologia suméria, é descrito como um herói de proporções gigantescas, conhecido por sua coragem e poder. Thor, da mitologia nórdica, é um deus guerreiro, poderoso e temido por seus inimigos. Essas figuras mitológicas podem ser vistas como reminiscências culturais dos Nefilim, que, segundo a teoria, eram seres poderosos e influentes, fruto da união entre anjos caídos e humanos. Essa ligação poderia explicar a presença de deuses e heróis em diferentes culturas ao redor do mundo, todos compartilhando características de força, sabedoria e habilidades além do normal. Descendentes de Sete. Outra interpretação, menos sobrenatural, é que os filhos de Deus eram descendentes de Sete, o filho de Adão, e as filhas dos homens eram descendentes de Caim. Essa visão sugere que os Nefilim eram simplesmente humanos poderosos e renomados, mas não necessariamente sobrenaturais. No entanto, essa interpretação enfrenta dificuldades ao explicar a descrição dos Nefilim como gigantes e heróis do passado. Gigantes físicos. A palavra Nefilim é frequentemente traduzida como gigantes, e algumas tradições judaicas e cristãs interpretam os Nefilim como seres de estatura física enorme. Essa visão é sustentada por passagens posteriores, como a história de Davi e Golias, onde Golias é descrito como um gigante.
Além disso, em Números 13, 33, os espiões enviados por Moisés relatam ter visto os Nefilim na terra de Canaã, descrevendo-os como seres de tamanho colossal que fizeram os israelitas se sentirem como gafanhotos. Mistura com extraterrestres. Uma teoria mais moderna e extremamente polêmica é a de que os Nefilim eram, na verdade, híbridos de humanos e extraterrestres. Segundo alguns teóricos da conspiração, os filhos de Deus seriam alienígenas avançados que visitaram a Terra e tiveram descendência com mulheres humanas. Essa teoria é alimentada por relatos de avistamentos de OVNIs e supostas abduções alienígenas, sugerindo que esses seres poderiam ter interagido com a humanidade desde tempos antigos. Independentemente de sua origem, a presença dos Nefilim é vista como um fator que contribuiu para a corrupção da humanidade antes do dilúvio. A maldade e violência que se espalharam pela terra levaram Deus a enviar o dilúvio para purificar o mundo. A verdadeira identidade dos Nefilim pode permanecer um mistério, pois a Bíblia não é conclusiva sobre quem eles realmente eram. Sua menção nas Escrituras nos oferece uma visão intrigante dos tempos antigos e das complexas interações entre o divino e o humano. É importante lembrar que todas as teorias apresentadas são interpretações e não devem ser consideradas como verdade absoluta se não estiverem previstas na Bíblia. Devemos buscar entendimento de Deus em oração e não nos deixar enganar por qualquer ideia que nos for apresentada. Seja qual for a interpretação, os Nefilim continuam a capturar a imaginação e a curiosidade de muitos até hoje. O que você acredita? Seriam os Nefilim filhos de anjos caídos, gigantes, híbridos extraterrestres, descendentes de Caim ou algo ainda mais misterioso? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever para mais vídeos. Independente da interpretação dos Nefilim, a palavra central do Evangelho não muda. Jesus é o único caminho. Como está escrito em João 14, 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ele é nosso Salvador e Redentor. Busquemos sempre o entendimento em Sua palavra e a orientação do Espírito Santo.